Você tem algum problema intestinal? Será que você tem algum sinal ou sintoma de câncer de intestino precoce? De repente o seu corpo já está mostrando sinais, mas você ainda não sabe dos sinais mais importantes de câncer de intestino. O câncer de intestino tem crescido cada vez mais, principalmente entre os jovens. Antigamente a gente pensava em câncer de intestino a partir dos seus 50, 60 anos e hoje nós já temos muitas pessoas jovens com câncer de intestino e é o terceiro câncer que mais mata no mundo e vem crescendo cada vez mais. É por isso que nesse vídeo eu vou te falar dos 5 sinais sutis que você deve ter aí de alerta para câncer de intestino e também vou falar sobre como você pode se proteger fazendo exames de prevenção e também se alimentando da melhor forma possível para evitar o câncer de intestino. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica e esse canal é um canal dedicado à saúde integrativa, cuidar do corpo como um todo. Então já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações, senão o YouTube não te entrega os novos vídeos que saem toda semana. E também no final desse vídeo aproveite para compartilhar essa informação tão importante aí com seus familiares e amigos. Recentemente eu tive 2 pessoas próximas, pais de amigos meus com câncer de intestino que acabaram infelizmente falecendo por esse problema, porque já descobriram tardiamente o câncer, então já estava no estágio mais avançado. E muita gente na clínica, nós atendemos diariamente, né, tem problemas intestinais e que não se atentam a isso. Muitas vezes deixam isso por anos, né, problemas intestinais, sinais que o corpo vai dando e vai achando que isso é normal, que é assim mesmo, vai convivendo com isso até aparecer um problema mais sério. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para alertar vocês dos sinais, para que vocês conheçam o corpo de vocês que tá dando aí sinais de que alguma coisa tá errada, que pode se tornar pior lá no futuro. Além disso, a Sociedade Americana de Câncer mudou as diretrizes recentemente e passou a indicar a partir dos 45 anos a triagem, os exames para avaliação se você pode ou não ter câncer de intestino. Isso aconteceu porque no último relatório que eles fizeram, eles identificaram que aumentou muito o número de casos de câncer de intestino antes mesmo dos 55 anos. Antes a gente pensava muito mais para pessoas acima de 55 anos e hoje a gente já vê pessoas muito jovens com 35, 40, 50 anos tendo câncer de intestino. Aumentou de 11% para cerca de 20% em 2019. Nós já estamos em 2023, às vezes provavelmente já aumentou ainda mais esses números. Então, quem são essas pessoas que estão com risco médico e já devem ter a indicação de fazer os exames a partir de 40 anos? Primeiro, histórico pessoal de câncer no passado ou histórico de pólipos intestinais. Então, de repente você fez uma tomografia aí, ou uma ressonância, ou até mesmo uma colonoscopia no passado e viu pólipos, tem que ser feito aí a cada 3 anos a colonoscopia. Histórico familiar de câncer coloretal, hoje já se indica fazer 10 anos antes, tá, das pessoas que tiveram na sua família. Então, se você teve, por exemplo, um pai ou uma mãe que teve câncer aos seus 45 anos, você já deve estar fazendo 10 anos antes, começando essa triagem ali com 35 anos. Se você teve seu pai com 50 anos com câncer coloretal, você já deve começar com 40 anos. Se o histórico familiar for mais de uma pessoa um pouco mais idosa, você pode começar a partir dos 40 anos essa triagem, que é o ponto de corte ali para começar a investigar. Tá? Pessoas também com síndrome inflamatória intestinal, como por exemplo colite ulcerativa, doença de Crohn, retocolite ou outras doenças inflamatórias intestinais também estão nesse grupo de risco. E quais os sinais e sintomas sutis que nós devemos estar alerta para câncer de intestino? Bom, os sintomas mais importantes, né, aquele que você tem obstrução intestinal, fica dias sem evacuar, abdômen distende, né, por causa do câncer ali dentro, já em casos avançados, ou um sangramento muito intenso nas fezes. Isso pode acontecer, mas mais lá pro final, quando você já tá com câncer mais avançado. Mas os sinais mais sutis que podem acontecer muito antes, inclusive às vezes até 5, 10 anos antes de ter o câncer formado ali grande dentro do seu intestino, são esses que eu vou falar agora. Primeiro, anemia. Então, se você fez um exame de sangue e deu os glóbulos vermelhos baixos, uma anemia, você deve investigar câncer de colo retal, você deve investigar o seu intestino. A não ser que você tenha uma outra causa para essa anemia, por exemplo, uma deficiência muito grande nutricional, ou você tenha de repente um sangramento importante, né? Você seja uma mulher que tem um fluxo menstrual muito grande. Se você tem um motivo, ok, você já foi investigado. Porém, se você tá na casa
casa dos 40 anos, tá com anemia e tem até os sintomas de anemia, como fadiga, cansaço, falta de ar, pele pálida, né, mucosa pálida, que são sinais de anemia, você precisa fazer essa investigação. Porque muitas vezes as lesões pré-malignas, os pólipos, a lesão inflamatória do intestino, da parede do intestino, faz aquela inflamação, vai tendo pequenos sangramentos e esses raios de sangue nas fezes vão sendo digeridos. Às vezes você nem percebe esse sangue nas suas fezes, dependendo da altura do intestino, já digeriu no meio da comida e a única coisa que aparece realmente é a anemia. E muitas vezes associada à carência de ferro, porque cada vez que você sangra ali no intestino, pequenas gotas de sangue, você vai perdendo ferro. E muita gente fica repondo ferro vários anos e na verdade o problema tá lá no intestino. Então qual que é o exame que você pode já começar a ir fazendo para investigar esse problema? Sangue oculto nas fezes. Uma amostra de fezes você vai analisar lá no laboratório, né? Vai ser analisado no laboratório para saber se tem sangue ali no meio das fezes oculto que você não está enxergando. Segundo sinal, mudanças do hábito intestinal. Então, se você era aquela pessoa que tinha um hábito intestinal regular, o que é um hábito intestinal regular? Umas fezes moldadas, né, parecendo uma salsicha, que não tem esforço para sair, lisinha, que não precisa limpar muito o bumbum quando vai no banheiro e que você não tem que fazer força e nem tá saindo líquido, né? Umas fezes bem moldadas. Se você mudou esse padrão intestinal, é um sinal de alerta, tá? Pode ser que seja só por uma alimentação naquela semana, mas se isso tá recorrente, mudando, uma hora melhora, uma hora piora, uma hora vira umas fezes mais pastosas, mais líquida, outra hora você fica constipado. Se você teve alterações do seu hábito intestinal, é importante investigar. Por isso que é interessante você observar suas fezes. A gente precisa olhar para o vaso e saber como que tá as nossas fezes, né? Saber se você tem alguma alteração, se você viu algum muco saindo, algum pus ali, sangue vivo, ou se tá muito preta as fezes, é muito importante você verificar isso. Inclusive, esse é o terceiro sinal. Se você observou que as suas fezes estão muito escuras, né, estão pretas, ou se você viu raios de sangue nas fezes, ou até mesmo um muco, pus, né, uma coisa esbranquiçada no meio das fezes, é importante investigar. Por quê? O nosso intestino, ele é dividido em basicamente 4 partes ali no final, né, o cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e o reto, né? Só que dependendo da onde está o câncer, você pode ter sangue vivo, e dependendo de onde está o câncer, você pode ter sangue digerido. Vamos supor que você tem um câncer do lado direito, aqui na região que sobe, né, no cólon ascendente. Ali você ainda tem um movimento intestinal, ainda tem o cólon trabalhando toda a digestão, então você não vai ver esse sangue vivo lá nas fezes. Então você já vai ter um sangue mais digerido, essas fezes vão vir escuras, porque o sangue, né, o vasinho que sangrou ali do intestino, do câncer, ou uma feridinha no próprio câncer que sangrou, esse sangue digerido vai ficar preto, né? Ele não fica mais cor vermelha, né? O sangue digerido, ele tem uma coloração preta e muito fétida, inclusive. Então, se você observou que as tuas fezes agora estão muito escuras e com cheiro muito forte, pode ser um problema no cólon ascendente ou até mesmo no transverso. Se você tem um problema mais aqui no cólon descendente ou no reto, no sigmoide, pode ser que você veja já sangue mais vivo nas fezes. Lógico, gente, que sangue vivo pode ter outras causas também, como fissura anal, pode ter de repente uma hemorroida, né, alguma outra questão, mas se tem esse tipo de problema, é importante investigar. Tem que fazer ali a avaliação com a colonoscopia. Quarto sintoma a gente chama de tenesmo. O que é isso, doutora Bruna? É aquela sensação de que você não esvaziou direito. Você foi no banheiro, você evacuou, saiu tudo que tinha para sair, mas dá aquela sensação ali no reto que ainda tem alguma coisa, aquela sensação que você não conseguiu evacuar o suficiente, né? Isso pode acontecer porque às vezes o tumor está impedindo a saída completa dessas fezes, ou até mesmo o próprio tumor está dando essa sensação, né? Outra coisa que pode acontecer é as fezes ficarem mais finas, quando há um tumor muito maior, ali já na porção do reto, do sigmoide, essas fezes podem sair em forma de fita, né? É um outro sintoma, mas isso acontece já em casos mais avançados. Junto com isso pode vir esse estufamento abdominal. Então, se você se sente sempre muito estufado, aquela sensação que você não conseguiu evacuar o suficiente, a barriga distendida, lógico, estufamento pode ser de diversas cores
coisas, né? Pode ser por má alimentação, pode ser que o seu intestino está com desbiose, mas se você está tendo esses outros sintomas associados ao estufamento abdominal e também ao tenesmo, é importante investigar, é importante ir ao médico para ver o que está acontecendo no seu intestino. E o quinto sinal de alerta é o emagrecimento inexplicável, né? Você, de repente, não está fazendo nenhuma dieta, não mudou seu padrão alimentar, não começou a fazer exercício físico, começou a emagrecer. Está emagrecendo sem causa específica, pode ser um câncer em qualquer lugar, na verdade, do corpo, né? Porque o câncer, ele praticamente suga as tuas energias, ele suga a tua alimentação, e quando se trata do intestino, mais ainda, porque ele ainda provoca muitas vezes uma síndrome desabsortiva, você não consegue absorver bem os nutrientes da tua alimentação, e com isso você começa a emagrecer sem nenhuma causa aparente, e além disso também o próprio câncer produz citocinas inflamatórias como TNF-alfa, né, o fator de necrose tumoral, interleucinas inflamatórias que fazem você inclusive perder músculo. Você é aquela pessoa que às vezes está indo na academia, está fazendo musculação e não consegue ganhar músculo. Pode ser que você esteja inflamado e um dos motivos por trás pode ser câncer, né? Então é muito importante fazer investigação em todos esses contextos aqui que eu comentei com vocês, ficar alerta, lembrando que o câncer de intestino não dá sinais precoces geralmente, então por isso é importante a investigação com esses dois exames que eu citei aqui, né, que é o sangue oculto nas fezes. Basta o médico escrever isso, solicita o sangue oculto nas fezes, né, você vai coletar umas fezes, vai mandar para o laboratório vai avaliar. E o segundo exame é o exame de imagem, que é a colonoscopia. Você vai fazer aquele preparo, né, tomar aqueles líquidos para poder limpar o seu intestino, limpar o seu colo, e você vai entrar ali, o médico vai entrar com uma câmera para avaliar lá dentro do intestino. Se tiver pólipo, área inflamada, vai ser feito biópsia para identificar se tem alguma patologia, se tem algum problema ali, até mesmo pré-câncer, né? Se é uma lesão que pode se tornar um câncer lá na frente, como os pólipos coloretais. Ok, como então se proteger do câncer de intestino? Muita gente bota a culpa na genética, porque meu pai teve, vou ter, ou porque minha tia teve, provavelmente alguém da minha família vai ter, mas geralmente está associado não somente à genética, mas também ao estilo de vida, até porque a gente carrega o estilo de vida dos nossos familiares. Assim como teu pai come, você acaba comendo muitos anos da sua vida dessa forma. Então a gente precisa parar de botar a culpa na genética e começar a prestar atenção no que está causando o câncer de intestino, por que aumentou tanto. Inclusive está muito relacionado, e a própria Sociedade de Câncer Americana diz isso, relacionada à alimentação, à má alimentação. Então nós vamos primeiro tirar esses fatores de risco da nossa vida. Não adianta a gente cuidar da alimentação se a gente não tira o que tá ruim, né? Não adianta a gente botar coisas boas e não tirar o que tá fazendo mal pro nosso intestino. Então, quais esses fatores de risco? Primeiro, doença inflamatória intestinal, que tá muito interligada a problemas alimentares, né? Na maioria das vezes ligadas às alergias alimentares. Então, é importante você investigar. Se você tem uma doença de Crohn, se você tem uma doença inflamatória intestinal, investigar o que tá por trás disso. Quais são os alimentos que eu tenho alergia, quais são os alimentos que estão me causando intolerância e inflamando recorrentemente ali o meu intestino. Segundo fator de risco, os pólipos, né? Os pólipos, eles aparecem quando o teu intestino tem que fazer muita força para trabalhar. E daí acaba formando essas bolsinhas, que são os pólipos, que são lesões pré-malignas que podem se transformar em câncer lá na frente. Então, se o teu intestino constantemente está fazendo força para trabalhar, se você é uma pessoa constipada, que vai no banheiro 2, 3 vezes por semana, cuidado, né? Você precisa melhorar a tua alimentação, você precisa melhorar, o consumo de água. O teu intestino, ele não pode funcionar sem água, né? O intestino precisa fazer ali o movimento das fezes, né? E para isso ele precisa de água. Então você tem que consumir uma boa quantidade de água por dia. Isso é básico. Consumir fibras na alimentação. As fibras vão ajudar na peristalse, ajudar nos movimentos intestinais. Você pode estar incluindo aí a chia hidratada na sua alimentação. Você pode estar incluindo o psyllium, que é uma fibra maravilhosa para o intestino, logicamente junto com a água, que senão vai virar uma maçaroca lá dentro, né? Você pode incluir vegetais, legumes, verduras que vão ser antioxidantes e
e também fibras para ajudar o teu intestino a funcionar melhor. A cenoura é cheia de fibra, né, cheia de antioxidante, maravilhoso para a saúde. Algumas verduras e legumes ingerir com casca, né, até frutas também. Vai comer uma maçã, ingira a maçã inteira, lave bem, coma com a casca, porque você vai estar consumindo mais fibra, ajudando o teu intestino a funcionar melhor. Terceiro, tabagismo. Cigarro, gente, é um veneno para o nosso intestino, inclusive para outras partes do nosso trato gastrointestinal, boca, língua, esôfago. Só quem viu aí dentro de hospital uma pessoa com câncer de esôfago, câncer de boca, gente, é muito triste. É muito triste ver uma pessoa com câncer e não conseguir comer e morrer definhando porque não tem mais solução. Então, assim, é um alerta, inclusive para você que é jovem, que tá assistindo esse vídeo. Tem tanta gente voltando a fumar, tanta gente usando vape, inclusive, né, que parece ser mais inofensivo, com sabor, com fragrâncias. Então, assim, cuidado, porque o cigarro é um veneno para o corpo, está associado a diversos cânceres, inclusive o intestino. Álcool, outro fator predisponente para também fazer câncer de intestino. O álcool, ele tem diversas substâncias que afetam o nosso trato gastrointestinal, não é só o fígado. A gente pensa, álcool danifica fígado, mas não é só isso, danifica também o intestino e está interligado ao câncer de intestino. O consumo de carne vermelha em excesso. Tem gente que come carne vermelha todos os dias e o nosso intestino não foi preparado para aguentar tanto processamento de carne vermelha, tá? Está interligado também com o aumento do risco de câncer de intestino. Carnes processadas, presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela, peito de peru, que nossa, a gente acha uma delícia, inclusive às vezes está até associado com uma vida saudável, né? Comer aquele pãozinho integral com peito de peru, mas são alimentos processados, cheios de coisas químicas que fazem mal para o teu intestino também, tá? E tá relacionado ao aumento de câncer coloretal. É por isso, inclusive, né, que tanta gente tem aumentado aí a incidência, porque come muito processado, come muito industrializado, deixou de comer verdura, legumes, frutas para comer alguma coisa mais rápida, né? Isso tá muito fácil hoje de acontecer na nossa sociedade, né? Com a vida corrida que nós temos. E para finalizar, quais os alimentos você deve incluir aí para proteger o seu intestino? Primeiro, as fibras que eu já falei lá atrás, como psyllium, chia. Você pode colocar grãos integrais, também cereais integrais, frutas e sementes, né? As sementes ajudam muito. Semente de abóbora é maravilhoso para o intestino. Outras sementes, nozes, castanhas também protegem o intestino. Vegetais e frutas nem se fala, né, gente? A gente devia estar comendo aí 3, 4 frutas e vegetais por dia. São antioxidantes naturais. E iogurtes, né, caseiros ou iogurtes sem adição de açúcar, sem adição de conservantes, os iogurtes integrais, eles são alimentos probióticos, ou até mesmo kefir, que é um probiótico natural que ajuda a melhorar a microbiota do intestino, protegendo o seu intestino também do câncer. Alho e cebola, tempere a sua comida com esses dois ingredientes que tem pré-bióticos, compostos antioxidantes naturais. Tem a alicina, que é maravilhoso para proteção do intestino. Peixes mais gordurosos como salmão, sardinha, atum, que são ricos em ômega 3, o gengibre e a cúrcuma, né, que são também anti-inflamatórios naturais, e o chá verde. Comece a colocar o chá verde na sua rotina, no seu dia a dia, que também tem muitos compostos anti-inflamatórios que beneficiam aí a saúde do seu intestino. Com diagnóstico precoce, cedo, câncer de intestino tem até 95% de chance de cura, mas ainda é o terceiro tipo de câncer que mais mata do mundo. Então compartilhe esse vídeo, alerte as pessoas que você ama para que estejam protegidos do câncer de intestino, que não precisem passar por tanto sofrimento, cirurgias de ressecção, que são cirurgias extensas, quimioterapia, radioterapia e até mesmo ver um amigo, um familiar morrendo por câncer de intestino. Então encaminhe esse vídeo, leve até outras pessoas, e vou deixar para vocês aqui também no cantinho uma sugestão para vocês assistirem como próximo vídeo. Já que nesse vídeo eu citei sobre o alho, assistam esse meu vídeo sobre os poderes, os benefícios do alho para você e se você pode ou não usar, porque tem pessoas também que não podem utilizar o alho no seu dia a dia. E me conte aqui embaixo de onde você é, de onde você me assiste, que parte do Brasil, que parte do mundo você está me assistindo, e me conte também se você já passou por câncer de intestino ou teve alguém próximo a você que sofreu por esse problema. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.